amados? Nós vamos, antes de lermos a palavra do Senhor, nós vamos estar orando ao Senhor e fazendo menção novamente do trabalho das mulheres amanhã. Mulheres, é a nossa volta, né, das nossas reuniões. Então, não falte, amém? Tem coisa boa para você amanhã. Nós vamos orar ao Senhor. Baixa sua cabeça, fecha seus olhos, vamos clamar a Deus. Deus, nós louvamos o Teu nome por esta bênção de podermos estar na Tua casa, de podermos prestar-te culto, Senhor. Muito obrigado. Deus, nós sabemos que o Senhor tem muito mais para nós, porque o Senhor é Deus abençoador daqueles que te buscam. Eu oro para que em nome de Jesus, o Teu Espírito continue a falar conosco, o Teu Espírito continue a nos visitar, e de uma forma especial nesta hora, Senhor, nos trazendo entendimento da Tua palavra, abrindo os corações, fazendo de cada coração, Senhor, uma terra boa, para que a Tua palavra, como semente maravilhosa, possa cair nesta terra e dar muito fruto para a glória do Teu nome. Eu oro, Senhor, pedindo que o Senhor me esconda atrás da cruz de Jesus Cristo, que o Senhor me use para a honra e glória do Senhor, e que estes irmãos possam receber a Tua palavra com o propósito que o Senhor já determinou para ela nesta noite. Eu oro, Senhor, me sujeitando ao Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Igreja, diga amém. Abra sua Bíblia em Números, livro de Números, início da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números capítulo 13, nós vamos ler alguns versículos aqui. Amém? Todos já acharam? Números 13, versículo 1 e 2, primeiro. E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos seus antepassados. Agora vamos pular para o versículo 25. A gente está tentando fazer um resumão aqui. Versículo 25. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Agora vamos para o versículo 27 e seguirmos até o 33. 27 diz assim: e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra, a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura. Aqui estão alguns frutos dela. Mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os hititas, os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra. É certo que venceremos. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Amém, queridos? Nós vamos estar falando com os irmãos sobre atitudes nocivas a um vencedor. Traduzindo, atitudes que um vencedor não pode ter, porque são prejudiciais a ele. Amados, eu acredito que seja impossível encontrar alguém que não queira ser vencedor.
todas as pessoas desejam ser vencedoras. Elas desejam vencer nas áreas da sua vida que ainda não tiveram vitória. Todos nós desejamos vitórias. Mas, para a vitória que desejamos, será que nós estamos preparados? Será que nós sabemos que para chegarmos a determinada vitória, há um preço que eu preciso pagar? Será que nós entendemos que para ser um vencedor, eu vou ter que ser forjado, lapidado, quebrado, esculpido por Deus? Será que nós entendemos que para ser um vencedor, eu preciso passar por uma escola? Eu tenho que frequentar uma escola, a escola de Deus. Será que nós estamos antenados com relação a essas perguntas? Eu acredito que não. Acredito que não fazemos essas perguntas, até porque todas as pessoas, e eu me incluo nelas, né? Porque a gente sempre olha o fim das coisas e não o início delas, no que diz respeito à vitória das pessoas. Nós costumamos olhar aquilo que as pessoas já conquistaram, aquilo que as pessoas já chegaram, já receberam. E isso é tão sério, esse nosso olhar já na coisa pronta e não no trajeto até chegar no pronto, que por causa desse olhar e esse foco errado, olhar para o final sem olhar o trajeto, nós podemos ser acometidos de um mal muito feio, chamado inveja. A inveja é capaz de atingir a nossa vida, machucar o nosso coração, prejudicar o outro e tirar a nossa paz. Então o Senhor deseja que eu e você entendamos que para sermos vencedores, nós precisamos de algumas atitudes. Por quê? Porque Deus nos criou para sermos vencedores. Diga, Deus me criou para ser um vencedor. Deus nos criou para sermos vencedores. Ele deseja que nós conquistemos. Mas Ele deseja também que eu e você entendamos que há uma caminhada a percorrer, há um preço a pagar, há uma escola a frequentar para ser aprovado. A Bíblia tem inúmeras histórias que ensinam a caminhada de conquista e o preço da vitória. A própria história do povo de Israel é um exemplo disto, e a gente acabou de ler uma parte, né, um episódio em que os israelitas vão estar dentro de um grupo. E o grupo será entre os vencedores e os perdedores. Um episódio em que eles são enviados para espiarem a terra prometida, vamos chamar de terra da bênção, o lugar da vitória. Eles foram chamados para fazer o reconhecimento desta terra. Se nesta terra havia moradores bons ou ruins, se nesta terra havia fertilidade, havia frutificação, se nesta terra qual era o tamanho a percorrer, a terra da bênção. A Bíblia diz que dentre esses dois grupos, por que foi definido nos vencedores e nos perdedores? Porque eles foram em 12. 10 deles falaram mal da terra, deram um relatório negativo. E apenas 2 deles deram um relatório positivo. Apenas 2 reconheceram que aquela terra era a terra da vitória e ponto final.
Apenas 2 deles reconheceram que aquela terra que Deus estava enviando-os para reconhecer, para espiar, para até mesmo ir em frente para conquistar, era a terra da bênção. Esses espias, em vez de abençoarem a terra, eles acabaram por amaldiçoar a terra. Agora eu pergunto, eu e você, que grupo nós pertencemos? O grupo dos vencedores ou o grupo dos perdedores? Como que nós enxergamos a vitória que Deus tem para nós? Como que nós estamos vendo aquilo que Deus está preparando para a nossa vida? Eu quero falar com você, te despertar para algumas atitudes que vamos chamar de nocivas, que nós temos e que nos torna perdedores. Para que nós precisamos saber dessas atitudes? Para não praticarmos mais, porque o Senhor deseja que eu e você sejamos vencedores. Diga amém. Amados, a primeira atitude que nós não devemos ter, exatamente por quê? Porque é uma atitude nociva, é a atitude de enxergar distorcido. Olha o que diz o versículo 33 do capítulo 13 aí do texto que nós lemos. O versículo 33 diz: vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Uma atitude nociva para um vencedor é ter visão torta, é ter visão distorcida. A Bíblia diz que esses espias enxergaram a terra da bênção já com distorção. A terra já tinha o nome de bênção, porque a palavra de Deus diz: a terra prometida onde manava leite e mel, a terra da bênção. Mas quando eles avistaram a terra, os olhos deles, a visão deles, não tinha a ótica de Deus, mas tinha a sua ótica, a ótica humana. A visão estava distorcida. Isso atrapalha um vencedor. Um vencedor, ele não pode ter a sua visão distorcida, torta. A visão de um vencedor, ela deve ser regulada à visão de Deus. Precisamos aprender a enxergar pela ótica do Senhor. Todas as vezes que nós vimos as coisas pela nossa ótica, as coisas ficam distorcidas. Eu vejo pela minha visão, amados, eu enxergo mediante a umas lentes de grau bastante alto. Se eu tirar aqui, eu vejo todos vocês. Eu enxergo todas as pessoas aqui com o meu óculos. Mas se eu tirar, eu não enxergo nada. Eu vejo cabeças, formatos de cabeças, mas eu sou capaz de apontar alguém e errar na definição dessa pessoa. Inclusive até dizer que ela é uma pessoa que não é. Eu não consigo enxergar. E eu começo não enxergando a partir da primeira fileira. A minha visão fica completamente distorcida. Eu não consigo enxergar se as irmãzinhas estão de batom vermelho, de brinco, sem brinco. Não dá. Porque a visão fica distorcida. Amados, vamos voltar à visão pela ótica de Deus. Glória a Deus. Quando nós não enxergamos pela ótica de Deus, a nossa visão da bênção fica distorcida. E para um vencedor, a visão distorcida não cabe. Se você deseja a vitória do Senhor na tua vida, você vai precisar corrigir a tua visão. Você vai precisar antenar a tua visão com a ótica de Deus. Diga amém. Jesus Cristo disse
que os nossos olhos, eles precisam não enxergar coisa ruim, mas não ter olhos em trevas. Jesus disse isso: se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será cheio de luz. Mas se os nossos olhos forem maus, todo o nosso corpo será cheio de trevas. Se a maneira de enxergarmos for de trevas, quão grandes serão tais trevas. Isso está lá em Mateus 6, versículo 22 e 23. O Senhor deseja que os nossos olhos sejam bons, para enxergarmos as coisas boas que Ele tem para mim e para você. Diga amém. Queridos, Deus tem coisas boas. Ah, pastora, eu não vejo nada. Começa a regular a tua visão pela ótica de Deus, porque Deus tem coisa boa para você. Aleluia. Amados, a palavra de Deus também diz que o Senhor, Ele deseja abrir a nossa visão para que deixemos de enxergar coisas erradas. Pare de ver desgraça onde tem graça. Pare de ver miséria onde tem provisão e multiplicação. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Pare de ver morte, onde a vida de Deus já entrou. Amém? Muitas das vezes estamos enxergando com visão distorcida, e a nossa condição, o nosso grupo de colocação é de perdedor. Mas o Senhor deseja que eu e você sejamos vencedores. Um vencedor enxerga e tem luz para ver as coisas boas de Deus. Aleluia. Você vai enxergar vida, porque Deus já entrou com vida no seu coração, na sua família, na sua casa. Aleluia. Amados, nós estamos no jejum. Quantos aqui estão de jejum? Glória a Deus. Os que não estão, eu te convido a estar. Entra nessa guerra. É uma benção. Mas, queridos, nós estamos num jejum de 40 dias para o crescimento da igreja. Alguns, ao ouvirem falar sobre 40, já tremeram as pernas. A barriga já foi para as costas, né? A língua já ficou para fora. Visão distorcida das coisas. Queridos, o nosso Deus não é o ventre. O nosso Deus está nos céus. E Ele diz que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Muitos estão sofrendo para fazer o jejum. Sim, há um sofrimento, sim, porque você precisa sacrificar pelo menos uma refeição. Mas qual é a sua ótica deste sacrifício? Os pastores estão nos matando de fome. Para nada. Meu Deus, não aguento ficar sem tomar café, sem almoçar, sem jantar. Vou morrer. Estou com doença por causa do jejum. Será que eu interpretei alguém aqui? Não, aqui só tem gente vitoriosa. Aqui só tem gente fervorosa. Aqui só tem gente que tem visão da vitória. Aleluia. O Senhor nos faz vencedores, queridos, mas é necessário que eu e você saibamos enxergar pela ótica de Deus. Se nós enxergarmos pela nossa ótica, é inútil fazermos jejum. Não significará jejum. Sabe o que significará? Passar fome. Mas quando estamos de verdade fazendo jejum e
enxergamos pela ótica de Deus, nós entendemos que o jejum, ele é necessário. O Senhor Jesus Cristo declarou que o jejum, ele abate, destrói o poder do inferno, a casta que só sai com oração e jejum. As grandes vitórias do povo de Deus na Bíblia foram conquistadas pelo jejum e oração. Começa a enxergar a vitória da igreja. Começa a enxergar o crescimento da igreja. Começa a enxergar a multiplicação da tua célula. Começa a enxergar os líderes se multiplicando. Começa a enxergar os filhos que se desviaram voltando para a igreja. Começa a enxergar as esposas e maridos não crentes vindo aos pés de Jesus Cristo. Aleluia. Enxerga, irmão, pela ótica de Deus. Nós estamos orando enquanto jejuamos. Senhor, nós queremos saquear o inferno neste jejum. Nós queremos os pais, as mães, os filhos, os primos, os tios, os avós, os genros, as noras, os sogros, as sogras, os colegas da escola, da faculdade, os vizinhos. Porque a tua igreja na terra, ela é luz do teu evangelho, aleluia. Amados, a Bíblia conta a história, e nós não vamos ler o texto, mas se você quiser depois procurar e saber um pouco mais, você vai ficar sabendo que a gente tem que correr. A história de Eliseu e o seu ajudante, o moço que andava com ele, Geazi. A Bíblia diz, e isso está lá em 2 Reis 6, do versículo 13 ao 17. Diz que o rei da Síria estava muito preocupado, porque em Israel havia, até então ele não sabia o que acontecia, mas ele imaginava que tinha um traidor no meio do exército dele, porque tudo que ele planejava na sua cama, na sua câmara de dormir, diz a Bíblia, Israel ficava sabendo e desarticulava o plano. E ele ficou muito apavorado. E ele foi para Israel para pegar esse traidor, para acabar com os israelitas. E quando eles foram para as montanhas para fazer um cerco contra Israel com a sua tropa de milhares, os seus cavalos de guerra, as suas espadas, suas lanças, o moço que estava com Eliseu disse para Eliseu: meu senhor, nós vamos agora virar picadinho. E aí Eliseu disse para o moço: não temas, maior é quem está conosco do que aqueles que estão com eles. Aí Geazi disse: mas eles são milhares. E Eliseu, o profeta, disse: Senhor, abra os olhos do moço para que veja. A Bíblia diz que o Senhor abriu os olhos do moço. E quando ele olhou nas montanhas, havia um exército de milhares, de milhares, de milhares, de milhares, cavalos e seus cavaleiros. Era o exército de Deus cercando Israel e protegendo. O moço aprendeu a crer. Por quê? Porque enxergou pela ótica de Deus. Meu irmão, mesmo que você não veja nada, eu quero dizer para você que Deus está preparando coisas grandiosas para a tua vida. Peça ao Senhor para abrir teus olhos para ver. Aleluia. Você pode não estar enxergando pelos olhos humanos, mas o Senhor está preparando o melhor para a tua vida. E certamente você viverá. Queridos, enxergar pela ótica do Senhor. É necessário que eu e você corrijamos esta atitude
de enxergar e não ver o que Deus tem. Mas eu quero te falar de uma outra atitude que é nociva a um vencedor. É ter pena de si mesmo. Olha o que diz o Salmo 42. Salmo de número 42. Salmo de número 42, versículo de 3 a 5, diz assim: minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus, a minha alma. Até aqui é que eu passei, e o meu Deus é o versículo 6. Mas para terminar o versículo tem que ler essa partezinha. Queridos, uma outra atitude nociva para um vencedor é ter pena de si mesmo. Essa é uma das atitudes muito perigosas. É a síndrome do coitadinho. É a síndrome da autocomiseração. Diante das lutas e dos desafios que a gente não consegue cumprir, a nossa alma costuma entrar em um processo de tristeza, um processo de angústia. Começamos a ficar amedrontados, angustiados, começamos a nos sentir os piores de todos os indivíduos. Por quê? Porque parece que só nós estamos sofrendo. A nossa alma entra nesse processo, ela reduz a capacidade de entendimento de si mesmo. E aí começamos a enxergar só nós num beco sem saída, num poço sem fundo. E nesta hora de angústia, começamos o processo da autocomiseração, começamos a nos sentir tão pequenos, começamos a ter pena de nós mesmos. Esta atitude é uma atitude contrária a um vencedor. É uma atitude nociva, mas pastora, isso é comum? Sim, o que não é comum para um vencedor é permanecer nesse estado. A Bíblia diz que o salmista, ele esteve com este processo de angústia e de tristeza, mas ele reagiu. Vira para o teu irmão e diga: é para reagir, irmão. Ele reagiu, amados. Ele reagiu. Ele estava triste. As lembranças do passado o faziam chorar, porque ele se lembrava quando o tempo era bom, e agora ele estava vivendo tempos ruins. Mas de repente, ele teve a atitude que eu e você devemos ter para sairmos desta posição e deste estado de pena de si mesmo. Ele deu ordem para sua alma. Ele disse para a sua alma: aquieta-te, ó alma, confia em Deus, porque você está abatida, ó minha alma. Por que você está tão triste? Põe a sua esperança no Senhor, porque você ainda vai se alegrar, você ainda vai louvá-lo, aleluia. Oh, glória a Deus. Queridos, ter pena de nós mesmos não muda o estado de dor da nossa vida. Mas quando nós entendemos que há um Deus acima das nossas dores, há um Deus que é vida e não é morte, há um Deus que é alegria e não choro e tristeza, nós começamos a sair daquele estado de destruição, de dor, de poço de angústia, para começarmos a ter esperança, aleluia.
Ponha a tua esperança em Deus, pois ainda você vai louvá-lo. Ele é o Salvador e o meu Deus. Glória a Deus. O salmista, em outro salmo, depois você pode abrir e ler, no Salmo 73, versículo de 21 a 26, este salmo fala, quem escreve é Asaf, e a Bíblia diz que Asaf sofre fortemente deste mal, de ter pena de si mesmo, quando ele olha riquezas dos ímpios. Ele fica tão arrasado, ele começa a ter pena de si, mas a Bíblia diz que quando ele entra na casa do Senhor, quando ele entra nos átrios de Deus, ele começa a enxergar tudo. Aleluia! Queridos, quem está na presença de Deus, o Senhor corrige a visão, o Senhor muda o estado da alma. Aleluia! Confia em Deus, meu irmão. Confia em Deus, põe a tua esperança no Senhor. O Senhor não engana ninguém. O Senhor é Deus que tem planos bons e não maus para nos dar, aleluia. Diz a palavra dele. Mas ainda, que atitudes são nocivas a um vencedor? Se revoltar e murmurar. Olha o que diz lá Números, onde o texto que a gente leu no início. Abra sua Bíblia em Números 14, um capítulo na frente, capítulo 14 de Números, versículo de 2 a 4. Diz assim: todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para esta terra, só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Queridos, uma outra atitude que é nociva a um vencedor é se revoltar e murmurar. Eu considero essa atitude muito perigosa, porque se formos tomar como base, e é o que nós estamos fazendo hoje, o exemplo exatamente desta história dos israelitas, o exemplo desses espias e desse povo que esteve no deserto, se formos tomar como exemplo a atitude deles e a consequência da atitude deles, a coisa fica muito séria. Porque a Bíblia diz que este povo, porque murmurou, porque se revoltou contra Deus, esse povo não entrou na terra da bênção, não chegou à vitória, mas morreram no deserto, sem ver a bênção do Senhor. Então eu considero essa atitude muito séria, muito perigosa, porque todas as vezes que nós murmuramos, quando nós nos revoltamos, nós nos aliamos ao nosso inimigo. E quando nós murmuramos, nós emprestamos a nossa boca para o diabo. E isso é muito sério. Porque quem começa a manipular a nossa vida não é o curso natural das coisas e muito menos Deus. Mas a nossa boca, através da revolta e da murmuração, começa a nos guiar. E Satanás entra na fita e começa a nos judiar. Esse povo se revoltou contra Moisés e contra Deus. Começaram a murmurar. E murmuração séria. Para que o Senhor nos trouxe para cá? Para morrermos nesse lugar? Era melhor estar lá no Egito. Sabe o que eles faziam no Egito? Eles eram escravos. Eles tomavam chicote no lombo. Faraó os oprimia. E se eles achassem ruim
Faraó os matava. E eles estavam murmurando, mesmo depois de terem visto todos os milagres que Deus fez na vida deles. Eles se revoltaram contra Deus. Queridos, isso é muito sério. A atitude de revolta e murmuração deste povo fez esse povo perder a bênção. Meu irmão, eu quero dizer para você que o nosso Deus é Deus maravilhoso, que nos guia mesmo nos momentos de luta. Ele é conosco e não existe uma sequer situação que Ele não tenha um propósito definido para nos abençoar. Aleluia! A palavra de Deus diz lá em Romanos: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Diga: todas as coisas que eu estou passando hoje está contribuindo para o meu bem. Aleluia! Todas as coisas, irmãos, contribuem para o nosso bem. A revolta e a murmuração nos afasta da presença do Senhor. O apóstolo Paulo nos manda termos esperança, falarmos as coisas boas. Crie, por isso falei. O apóstolo Paulo nos manda profetizar, falar coisas boas. Lá em Isaías capítulo 54, a gente não vai ler esse texto, mas você pode abrir e ver e confirmar. Capítulo 54, versículo de 1 a 5. É um ensinamento sobre o como eu devo agir diante da luta e do sofrimento. Eu devo profetizar. E esse texto diz: canta alegremente, ó estéril, grite de alegria, pois mais são os filhos da mulher abandonada do que aquela que tem marido. Alargue o lugar da sua tenda, pois você se estenderá para a direita e para a esquerda. Não tenha medo, você não sofrerá mais vergonha e não será mais humilhada, pois o seu Criador é o seu marido, o Senhor dos exércitos. Aleluia! O Senhor estava colocando uma condição completamente sem estrutura, sem condições de ser realizada. A estéril e ainda não tinha marido. Como assim ela vai ser mãe de filhos? O Senhor está dizendo: cante alegremente. Grite, louve, adore, profetize, mesmo que você não veja nada. Em vez de murmurar, adore. Em vez de reclamar e se revoltar, se renda diante de Deus, porque o Senhor tem coisas maravilhosas para fazer acontecer na tua vida. Ah, pastora, mas há esterilidade. E o Senhor está dizendo: não importa, canta alegremente, grita e festeja, porque o teu Deus está dizendo aqui: você não será mais envergonhado, envergonhada, não será humilhada, porque o teu Criador é que cuida de você. Aleluia! Queridos, que coisa maravilhosa é nós crermos naquilo que o Senhor tem para nós. Igreja, profetiza. Não murmura, profetiza, canta alegremente. Líderes, profetizem. Pais, profetizem sobre seus filhos. Esposas, profetizem sobre os seus maridos. Esposos, profetizem sobre as suas esposas. Profetizem, profetizem, profetizem a bênção do Senhor. Cante alegremente, porque é certo que você vai viver o que Deus tem para você. Aleluia! Mas ainda, qual é a outra atitude nociva a um vencedor? Concordar com o inimigo. Que coisa, né? Parece incrível, mas a gente às vezes anda de mãos dadas com Satanás, em vez de andarmos de mãos dadas com Deus. Olha o que diz Marcos, capítulo 8. Marcos 8.
Novo Testamento, segundo livro do Novo Testamento, capítulo 8, versículo 32 e 33, diz assim a palavra do Senhor. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Amados, muitas das vezes, uma outra atitude que é muito comum nós termos, e quando nós temos essa atitude, nós estamos distantes da vitória. É quando nós concordamos com o inimigo. O inimigo fala uma abobrinha, a gente diz: é mesmo, tem razão, não havia pensado nisso. Sabe esse episódio que nós acabamos de ler? Jesus, antes deste texto, ele está falando para os discípulos, preparando-os para a sua morte, e ele diz que ele vai morrer a morte de cruz. E conta, traz relatos de tudo como vai acontecer, que ele ia ser traído, que viriam com os guardas, viriam para pegá-lo, e depois ele ia ser chicoteado, humilhado, e ele ia depois ser crucificado no Calvário. Ele conta tudo. E naquele momento em que ele está relatando aquela situação de dor que ele logo vai viver, que depois dali Jesus já se encaminha para o Monte das Oliveiras para orar, quer dizer, para o jardim do Getsemane, e ali ele já desce, e na descida ele já é pego para ser morto. Mas o que acontece quando ele começa a relatar a dor da cruz? Chega Pedro e fala para ele: Jesus, não faz isso com o Senhor, não. Não faz esse mal com o Senhor, não. Não vai para a cruz, não. Pedro, ele estava concordando com o inimigo. Mas pastora, mas Jesus não devia ter morrido. Coitado de Jesus. Queridos, coitado de nós, se ele não tivesse morrido. Porque foi a morte dele que nos trouxe vida. E o plano de Deus para a salvação do homem, do ser humano na terra, não incluía outro senão o filho dele, único filho, ser crucificado na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e nos lavar de toda malignidade e injustiça. A Bíblia diz que quando Pedro disse isso, Jesus já denunciou a voz do diabo na boca de Pedro e disse para ele: para trás de mim, Satanás, porque você não conhece as coisas de Deus. Queridos, mas chamando a nossa atenção para algumas atitudes diárias. Quando eu e você estamos indo numa caminhada de vitória, daqui a pouco aparece Satanás numa vozinha que você pensa que é a sua mente. E ele diz para você assim: você está crendo? Não vai acontecer, não. Você está esperando? Mas você está enganado, enganada. Já se passaram tantos anos e nada aconteceu. Você está esperando à toa. E aí você ouve aquela voz e você começa: é verdade. Nossa, meu Deus, olha quantos anos. Meu pai, eu sou uma boba mesmo. E começa a passar mal. E começa a ficar revoltado. E começa a murmurar. Por quê? Porque concordou com o inimigo. O inimigo vem e começa a falar besteira. Você não tem capacidade. Você não vai conseguir. Deus esqueceu de você. A igreja não vai crescer coisa nenhuma. Deus nunca vai realizar o teu sonho. Voz do diabo. E nós começamos a concordar. É mesmo.
Não vai acontecer. Eu sou um fracasso mesmo. Minha esposa nunca vai mudar. Meu marido nunca vai se converter. Meus filhos, minhas filhas nunca conhecerão e viverão o Evangelho de Jesus. Eu nunca vou ficar grávido. Quer dizer, grávida, desculpem. Eu nunca vou ficar grávida, porque tem um grávido espiritualmente, né, gente? Vamos sair bem dessa. Nunca vou ficar grávida. Eu já estou ficando velha. Eu já estou velho para adquirir esse e aquele bem. Eu já estou velho para mudar profissionalmente. Voz do diabo, não concorde com a voz do diabo, não concorde com as palavras dele, não concorde com a mensagem maldita dele. Você é bendito do Senhor, e a única coisa que vai acontecer na tua vida é você ir para frente, é você avançar, é você ser abençoado, é Deus visitar você e mudar a tua história para melhor. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. É isso que está reservado para você. O apóstolo Paulo, no capítulo 4 de Efésios, versículo 27, ele diz: não deis lugar ao diabo. Não deis ouvido para Satanás, meu irmão, minha irmã. Não concorde com ele. Concorde com Deus. Concorde com os planos de Deus. Ah, mas não vejo nada. Você não precisa ver. Deus já viu para você e já aprontou para você. Concorde com Deus. Para de ficar dando ouvidos à ladainha de Satanás. Toda vez que a ladainha vier nos seus ouvidos, você repreenda e você declara: eu dou ouvidos a Deus. O que vai acontecer comigo é bênção e não maldição. Eu tenho atitude de vencedor e não de perdedor, porque o Senhor é por mim. Aleluia, aleluia. Queridos, quinto, qual é a outra atitude que é nociva a um vencedor? Ter pressa e cultivar a ansiedade. Vira para o teu irmão, fala para ele: calma, irmão. Oh, meu Deus. Calma, irmão, calma. Queridos, a pressa, ela não é só inimiga da perfeição, não. Ela também é inimiga da vitória e do vencedor. Quando nós temos pressa, nós não vivemos o que Deus tem para nós. Jesus Cristo falou contra a ansiedade, lá no Sermão do Monte, no capítulo 6 de Mateus, do versículo 25 até o 35. Ele fala sobre você não andar ansioso. Ele fala que Deus, Ele veste os lírios do campo, Ele alimenta as aves dos céus. Mais importante é a tua vida do que o vestido que você veste, que a roupa que você põe no corpo. O Senhor quer que nós nos despertemos para atitudes nocivas a um vencedor, porque nós somos vencedores. E quando nós temos atitudes de perdedores, o inimigo ganha de nós. Mas o Senhor deseja que eu e você tenhamos atitude de vencedor. O vencedor, ele pega a sua ansiedade e faz o que Paulo diz lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus por oração e súplicas e ações de graças todas as tuas preocupações. E no versículo 7 ele diz: e o Deus, o nosso Deus, que tem paz, esta paz vai guardar o nosso coração e os nossos sentimentos em Jesus Cristo. Aleluia. Então, quando você fica ansioso e preocupado, essa é uma atitude que você quer que tenha pressa, rápido, tem que acontecer. Por que não aconteceu? Ai, meu Deus, tem que acontecer. Já está passando tanto tempo. Ansiedade. A Bíblia diz: faça conhecida diante de Deus a tua súplica
E começa já a agradecer por aquilo que você está pedindo, por aquilo que você está colocando como preocupação no altar de Deus. Começa já a louvar, porque Ele vai guardar teu coração, Ele vai guardar teus sentimentos em Jesus Cristo. Aleluia! E por último, uma atitude que é nociva ao vencedor: ter medo e desistir. Diga para o teu irmão: não foge não, irmão. No capítulo 13 de Números, que nós lemos lá no início, do versículo 31 ao 33, diz assim: mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Tipo, que medo, vou desistir. Que medo, vou recuar. Que medo, vou parar. Mas a Bíblia diz que essa atitude não é atitude de vencedor, mas é atitude de perdedor. Mas o Senhor nos fez vencedores. Diga amém, igreja. Tem vencedor aqui, amém? O Senhor nos fez vencedores. O Senhor, na sua palavra, Ele mostra que quando esses 10 espias medrosos tiveram atitude de derrotados, eles começaram a profetizar a própria derrota e enalteceram o inimigo. Quando nós temos medo, nós começamos a profetizar a nossa derrota e começamos a enaltecer o inimigo. Mas quando em troca do medo, você chama Deus para a tua vida e começa a confiar nele, a caminhada começa a se abrir e você começa a perder o medo e jamais vai querer desistir. Aleluia! Meu irmão, não desista. Não desista da tua fé. Não desista das mudanças que Deus está fazendo na tua vida. Não desista dos planos do Senhor para a tua vida e para a tua casa. Não desista. Não desista de orar. Não desista dos teus filhos. Não desista da tua esposa, do teu marido. Não desista do teu trabalho. Não desista dos teus sonhos, porque o Senhor é contigo, meu irmão. Aleluia. Não desista, não desista. Você é vencedor, porque quem te chamou é vencedor invicto, nunca perdeu uma batalha. Então não desista. Não desista da caminhada com Cristo. Ah, tá difícil, pastora. Pode até piorar, mas o fim dela é a tua vitória, é lá no alto. Aleluia. Onde Cristo entra não tem para ninguém. Onde Deus começa a caminhar conosco, esta caminhada é de vitória. Aleluia. Nós fomos chamados e treinados não para fugirmos, mas para reagirmos. Olha o que diz Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia. Põe o medo para correr e não desista da tua bênção, porque o Senhor já preparou ela para você. Aleluia. Fica de pé. Nós vamos orar ao Senhor nesta hora.